Em 1944, tropas aliadas descobriram uma solução que custava 1/10 do preço de um tanque Tiger e os destruía instantaneamente. Mas o comando proibiu seu uso. Este é o motivo pelo qual eles usaram mesmo assim. A data é 15 de agosto de 1944. Normandia, França. Sargento técnico Robert Hayes, veterano de 3 campanhas no norte da África, está entrincheirado a 200 metros de um cruzamento crucial. Sua unidade recebeu ordens para segurar a posição. O problema é que, naquele exato momento, um Panzer VI Tiger I está avançando diretamente em sua direção. Hayes conhece os números. Todos conhecem. 88 milímetros de potência de fogo, 120 milímetros de blindagem frontal, 56 toneladas de aço alemão, projetado para dominar qualquer campo de batalha. O Tiger não é apenas um tanque, é uma declaração de superioridade tecnológica. A arma antitanque padrão de Hayes, uma bazuca M1, foi projetada para penetrar 60 milímetros de blindagem em condições ideais. O Tiger tem o dobro disso. Hayes poderia disparar uma dúzia de projéteis contra aquela blindagem frontal e cada um ricochetearia como pedras jogadas contra uma parede de concreto. O Tiger avança, 150 metros. Hayes não tem ordens de recuar, ele tem ordens de segurar. Esta é a realidade que milhares de soldados aliados enfrentaram entre 1942 e 1945. O Tiger entrou em serviço no fronte oriental em setembro de 1942 e imediatamente redefiniu o combate blindado. Sua taxa de abate era assustadora. Um único Tiger, comandado pelo tenente Michael Whitman, destruiu 25 tanques aliados em um único engajamento na Batalha de Villers-Bocage. 25. Em menos de 15 minutos. A dinâmica havia mudado. Isto não era mais uma luta entre máquinas equivalentes. Era uma sentença de morte móvel, enfrentando soldados equipados com ferramentas inadequadas. O alto comando aliado conhecia o problema. Engenheiros trabalharam em soluções. O resultado foi uma variedade de armas especializadas. O tanque Sherman Firefly, equipado com um canhão britânico de 17 libras, conseguia penetrar a blindagem do Tiger. O custo, $1.200.000 por unidade, em valores de 1944. O caça-tanques M10, com seu canhão de 3 polegadas, oferecia capacidade anti-blindagem móvel. O custo, $800.000 por veículo. Produzi-los exigia tempo, meses de fabricação, testes, aprovação, transporte através do Atlântico, distribuição através da cadeia logística até o fronte. Enquanto isso, Tigers destruíam pelotões inteiros antes que os soldados percebessem o que os atingiu. Hayes e milhares como ele enfrentavam uma equação impossível. Eles tinham armas de $60.000 contra blindados de 2 milhões. Tinham bazucas, que pesavam 6 quilos contra colossos de 56 toneladas. Tinham ordens para segurar terreno contra uma máquina que os comandantes alemães chamavam de invencível. A frustração no fronte era palpável. Relatórios de campo documentam soldados disparando rajadas inteiras de metralhadora calibre 50 contra Tigers, sabendo que cada bala era inútil, apenas porque observar o tanque avançar sem resistência era psicologicamente insuportável. Outros tentaram minas antitanque. Um Tiger típico podia passar sobre uma mina padrão e continuar operando. Junho de 1944. Normandia. A Operação Overlord trouxe 150.000 soldados aliados para as praias francesas. Os alemães responderam mobilizando suas divisões Panzer, incluindo unidades equipadas com Tigers. Nas primeiras 3 semanas após o desembarque, forças aliadas perderam 840 tanques. 320 deles foram destruídos por apenas 42 Tigers. A matemática era brutal. Cada Tiger eliminado custava, em média, 5 tanques Sherman. Os alemães chamavam isso de taxa de troca favorável. Os soldados aliados tinham outro nome: massacre. O Departamento de Guerra em Washington recebia relatórios semanais, estatísticas de baixas, requisições de equipamento, pedidos desesperados por armas mais eficazes.
A resposta era sempre a mesma. Produção em andamento. Chegada estimada em 6 a 8 semanas. Soldados na linha de frente não tinham 6 semanas. Eles tinham minutos. Setembro de 1944, França Central. Cabo James Mitchell observa um Tiger destruir 3 veículos de sua companhia em menos de 2 minutos. O tanque alemão dispara, recua para a cobertura, reposiciona, dispara novamente. Cada tiro é um Sherman transformado em pira funerária. Mitchell tem uma bazuca. Ele sabe que é inútil contra a blindagem frontal. Ele também sabe que não atirar significa assistir mais homens morrerem. Esta não é apenas uma questão de equipamento inadequado. É uma crise de moral. Quando soldados percebem que suas armas são ineficazes, quando veem seus comandantes incapazes de fornecer soluções, quando a doutrina militar oficial oferece apenas aguardar reforços como resposta, algo fundamental se quebra. A doutrina dizia: use armas antitanque aprovadas. Siga os procedimentos estabelecidos. Aguarde suporte blindado apropriado. A realidade dizia: você morrerá seguindo essas regras. Foi neste ponto que começou a surgir algo diferente. Não em relatórios oficiais, não em manuais de campo, em conversas noturnas entre soldados veteranos, em experimentos conduzidos longe dos olhos dos oficiais superiores, em tentativas improvisadas que violavam cada protocolo de segurança e doutrina militar. Outubro de 1944. Um sargento de manutenção, cujo nome nunca apareceu em documentos oficiais, começou a testar algo em um depósito de suprimentos na retaguarda. Ele não tinha autorização, não tinha aprovação de engenharia, não tinha ordens para investigar soluções antitanque. O que ele tinha era frustração acumulada, conhecimento técnico não convencional e acesso a materiais que ninguém considerava armas. Outros começaram a notar. Conversas sussurradas. Você ouviu sobre o experimento do depósito? Dizem que funcionou. Comando não aprovou. Comando não precisa saber. A hierarquia militar funciona em documentação, aprovações oficiais, cadeias de comando estabelecidas. O que estava começando a emergir operava fora de todos esses sistemas. Soldados compartilhando conhecimento proibido. Oficiais de baixa patente fazendo vista grossa. Modificações não autorizadas realizadas em segredo. Novembro de 1944. Fronte Ocidental. Um Tiger está imobilizado após atingir uma vala antitanque, não destruído, apenas temporariamente parado. A tripulação alemã trabalha para liberar o veículo. 3 soldados aliados se aproximam, não com bazucas, não com granadas convencionais, mas com algo diferente. 7 minutos depois, o Tiger está em chamas. A tripulação alemã evacuou. O tanque, avaliado em $2 milhões, é uma perda total. O custo da arma que o destruiu, $1.500 em componentes improvisados. Um oficial de inteligência aliado investigou o incidente. Seu relatório nunca chegou aos escalões superiores. Foi arquivado como equipamento experimental não autorizado. A razão oficial violava protocolos de segurança. A razão não oficial, admitir que soldados comuns haviam desenvolvido uma solução mais eficaz que os departamentos de engenharia colocaria em questão a competência do comando. Mas a informação já havia se espalhado. Soldados falam. Unidades trocam experiências. O conhecimento proibido fluiu através das trincheiras mais rápido que qualquer comunicado oficial. Dezembro de 1944. Ardenas. A última grande ofensiva alemã mobiliza suas forças blindadas de elite. Tigers na vanguarda, avançando através de linhas aliadas mal preparadas para o inverno. As estatísticas iniciais são desastrosas. Perdas aliadas em veículos excedem 1.000 unidades na primeira semana. Mas algo diferente começa a aparecer nos relatórios de campo alemães. Tigers destruídos por causas indeterminadas. Tanques abandonados por suas tripulações sem evidência de penetração de projétil. Veículos intactos externamente, mas completamente inutilizados por dentro. Os alemães não compreendiam o que estava acontecendo. Como poderia um Tiger,
com sua blindagem superior, ser neutralizado por infantaria ligeiramente armada. Os relatórios eram inconsistentes, conflitantes. Alguns comandantes alemães suspeitavam de novas armas secretas aliadas. Outros atribuíam as perdas a minas melhoradas. A verdade era simultaneamente mais simples e mais subversiva. Soldados aliados haviam parado de seguir as regras. Eles haviam desenvolvido métodos que nenhum manual contemplava. Utilizavam equipamentos que nenhum departamento de aquisição aprovaria. E funcionava. Janeiro de 1945. O fronte está estabilizado. As perdas aliadas em tanques diminuíram 23%, comparadas ao pico de agosto. As perdas alemãs de Tigers aumentaram 31%. Analistas militares notam a mudança, mas não conseguem identificar a causa nos relatórios oficiais. A causa estava em centenas de modificações não documentadas, em conhecimento compartilhado verbalmente, em soldados que escolheram eficácia sobre protocolo. Um relatório confidencial de janeiro de 1945, desclassificado apenas em 1987, contém uma única linha reveladora. Unidades de infantaria demonstram taxa de neutralização anti-blindagem inexplicavelmente elevada, utilizando equipamento não padronizado. Equipamento não padronizado. A linguagem militar para coisas que inventamos porque vocês não nos deram nada que funcionasse. O Tiger permaneceu tecnicamente superior até o fim da guerra. Sua blindagem nunca foi superada. Seu canhão manteve seu poder de fogo devastador. Mas a invencibilidade é uma ilusão que se quebra quando os soldados param de acreditar nela. E quando os soldados descobrem que podem destruir um símbolo de supremacia tecnológica com ferramentas improvisadas, quando percebem que a solução custou centavos, onde o establishment gastou milhões, quando compreendem que sua própria engenhosidade é mais eficaz que a burocracia militar, a dinâmica muda fundamentalmente. Fevereiro de 1945. Um jovem soldado, recém-chegado ao fronte, pergunta a um veterano: como lutamos contra os Tigers? A resposta não está no manual. Não foi ensinada em nenhum campo de treinamento. Não tem aprovação oficial, mas ela funciona. E o que eles descobriram foi tão simples que comandantes não conseguiam acreditar que funcionasse, até verem os resultados. Mas para entender por que funcionava, você precisa saber o que eles realmente construíram. O que eles construíram não tinha nome oficial. Não havia especificações técnicas aprovadas, nenhum documento do Departamento de Ordenança, nenhuma autorização do Comando Supremo. O que eles criaram foi tão improvável que quando as primeiras unidades foram encontradas no campo de batalha, os engenheiros do exército tiveram que fazer engenharia reversa para entender como aquilo funcionava. Era simples, devastadoramente simples. Pegavam um tubo de aço descartado de canhões antiaéreos danificados, material que seria enviado para sucata. Soldavam uma placa de metal na extremidade traseira, deixando um orifício central para escape de gases. Adicionavam um mecanismo de disparo improvisado, geralmente adaptado de rifles Springfield danificados. A munição era o verdadeiro golpe de gênio, cargas explosivas moldadas, criadas fundindo explosivo C2 em latas de conserva vazias e adicionando detonadores de granadas de mão. O custo total, entre 80 e 100 dólares por unidade. Compare isso com um canhão antitanque M3 oficial, 1.200 dólares. Um lançador de bazuca, 800 dólares. Este dispositivo improvisado custava 1/10 do preço da alternativa mais barata, aprovada pelo exército. Mas havia um detalhe que tornava tudo ainda mais notável. A arma não era portátil no sentido tradicional. Não era um rifle que você carregava no ombro. Era pesada demais para um homem só. Exigia 2 pessoas para transportar e operar. Uma para estabilizar, outra para mirar e disparar. O peso total, aproximadamente 35 quilos. Rústica, bruta, absolutamente não regulamentar e completamente letal contra a blindagem alemã. A construção levava aproximadamente 6 a 8 horas de trabalho por unidade, desde que você tivesse as ferramentas básicas de soldagem e acesso a materiais salvados.
tropas experientes conseguiam montar 3 unidades em um único dia. A expertise necessária, um soldador competente e alguém com conhecimento básico de mecânica de armas de fogo. Nada que exigisse treinamento especializado do arsenal. Os números eram assombrosos. Pelo preço de um único canhão antitanque oficial, você poderia construir 12 destas armas improvisadas. Pelo custo de equipar um pelotão inteiro com bazucas aprovadas, você armava uma companhia completa com dispositivos que, nos testes de campo, demonstravam poder de penetração superior. Era matemática brutal, eficiência absoluta nascida do desespero. Mas o comando não via dessa forma. Quando os primeiros relatórios chegaram ao Departamento de Ordenança em março de 1944, a resposta foi imediata e categórica. Proibição total. As razões oficiais pareciam razoáveis na superfície. Segurança. Estas armas não haviam passado por testes rigorosos de laboratório. Não havia garantia de que não explodiriam nas mãos do operador. Não existiam protocolos de manutenção, nenhum manual de campo, nenhuma cadeia de suprimentos para peças de reposição. A razão não oficial era mais simples. As tropas estavam modificando equipamento militar sem autorização. Estavam criando armamentos fora dos canais aprovados. Estavam ignorando a hierarquia de comando de ordenança. Isto era insubordinação técnica. A diretiva foi clara. Qualquer soldado encontrado construindo, transportando ou utilizando armamento improvisado não autorizado enfrentaria corte marcial. Comandantes de companhia que permitissem tais atividades seriam removidos do comando. O equipamento deveria ser confiscado e destruído imediatamente. Mas havia um problema com esta ordem. Ela presumia que soldados enfrentando Tigers no campo de batalha se importariam com regulamentações do Departamento de Ordenança. Presumia que homens que haviam visto tanques Sherman inteiros virarem fornos crematoriais com um único disparo de 88 mm escolheriam obediência regulamentar em vez de sobrevivência. A ordem foi amplamente ignorada. As construções continuaram, mais discretamente agora, em oficinas improvisadas longe dos olhos de oficiais de ordenança. Unidades inteiras desenvolveram sistemas de alerta quando inspetores se aproximavam. As armas eram escondidas em caixas marcadas como peças de motor danificadas ou equipamento de comunicação quebrado. Quando transportadas, eram desmontadas e carregadas como componentes separados. O risco era real. Soldados que fossem pegos enfrentavam não apenas punição administrativa, mas a possibilidade de prisão militar. Oficiais que faziam vista grossa arriscavam suas carreiras inteiras. Um capitão da 3ª Divisão de Infantaria foi formalmente repreendido por permitir modificações não autorizadas de equipamento de ordenança em sua unidade de comando. Ele continuou permitindo, porque os testes de campo contavam uma história que nenhuma diretiva do comando poderia apagar. Os primeiros testes clandestinos aconteceram em fevereiro de 1944, perto de Anzio. Uma unidade havia capturado um Tiger I abandonado com danos no sistema de transmissão. O tanque estava imóvel, mas sua blindagem estava intacta. Perfeito para testes. Eles esperaram até a noite. 3 soldados, uma arma improvisada e um tanque alemão a 50 metros de distância. O primeiro disparo errou. A mira era rudimentar. O operador estava nervoso e o recuo foi muito mais violento do que esperado. A carga explosiva acertou o solo 2 metros à esquerda do tanque. Eles ajustaram, recarregaram. Miraram novamente. O segundo disparo acertou a blindagem lateral do Tiger, exatamente onde as placas frontais se encontravam com as laterais. A zona de junção, o ponto mais vulnerável. O resultado não foi uma penetração limpa, foi uma ruptura catastrófica da integridade estrutural. A carga moldada não apenas perfurou a blindagem, ela fraturou toda a seção lateral, criando uma abertura de aproximadamente 30 centímetros de diâmetro, com bordas irregulares de metal retorcido. Se houvesse tripulação dentro, teria sido aniquilada instantaneamente. Eles testaram novamente. Desta vez, contra a blindagem frontal, o ponto mais espesso do Tiger. 200 milímetros de aço endurecido.
A carga penetrou 14 centímetros antes de detonar. Não foi uma penetração completa, mas o dano interno teria sido suficiente para incapacitar o tanque. A notícia se espalhou através de canais informais, não através de relatórios oficiais, através de conversas entre unidades. Um soldado conta para outro. Um sargento menciona para um colega de outra companhia. Oficiais juniores trocam informações durante reuniões de coordenação. Em 6 semanas, pelo menos 15 unidades diferentes estavam construindo versões próprias. Cada unidade fazia ajustes baseados em experiência local. Alguns adicionavam alças de transporte improvisadas, outros modificavam o mecanismo de disparo para maior confiabilidade. Uma unidade desenvolveu um sistema de mira rudimentar usando componentes salvados de binóculos danificados. Outra criou um suporte tripé, usando tubos de morteiro inutilizados. Era evolução técnica descentralizada, inovação através de iteração de campo, cada falha gerando uma modificação, cada sucesso sendo replicado e melhorado. E então veio o primeiro encontro de combate real, abril de 1944. Uma companhia da 1ª Divisão de Infantaria avançando através de uma área rural no norte da Itália. 3 Tigers bloqueando a estrada principal. Distância, aproximadamente 200 metros, muito longe para granadas, muito perto para suporte de artilharia sem risco de fogo amigo. A companhia tinha 2 opções: recuar e chamar suporte aéreo, perdendo horas e permitindo que os alemães fortificassem a posição. Ou tentar uma carga frontal com bazucas, aceitando perdas massivas. Eles escolheram uma terceira opção. 2 equipes, cada uma com uma arma improvisada. Aproximação lateral através de vegetação densa. Chegaram a 70 metros sem serem detectados. O primeiro Tiger nem percebeu que estava sob ataque até o impacto. A carga moldada atingiu a seção traseira do casco, onde a blindagem era mais fina e a munição era armazenada. A detonação secundária foi tão violenta que a torre inteira foi deslocada do anel de rotação. 15 toneladas de aço arremessadas para cima e para o lado, como uma tampa de panela. O segundo Tiger tentou girar a torre. Não conseguiu completar a rotação antes da segunda equipe disparar. Penetração lateral, fogo interno, tripulação evacuou em 30 segundos, deixando o tanque em chamas. O terceiro Tiger recuou. 40 toneladas de blindagem alemã avançada. Retirada tática causada por 2 armas improvisadas, construídas com $80 de materiais salvados. A dinâmica havia mudado. Mesmo os engenheiros que haviam ajudado a construir as armas ficaram chocados com a eficácia em combate real. Uma coisa era penetrar blindagem em um tanque capturado imóvel. Outra, completamente diferente, era incapacitar Tigers ativamente hostis em condições de campo. Mas a verdadeira surpresa ainda estava por vir. Porque quando estas armas foram utilizadas em combate subsequente, quando mais unidades começaram a implantá-las taticamente, quando os alemães perceberam que algo havia mudado no campo de batalha, os resultados não foram apenas eficazes, foram devastadores. A primeira vítima real chegou 72 horas depois da primeira instalação no campo de batalha, Ardenas, Bélgica, 14 de janeiro de 1945, às 11h43 da manhã. Um Panzer VI Tiger I avançava por uma estrada florestal, sua tripulação confiante de que nenhum tanque aliado poderia penetrar sua blindagem frontal de 100 milímetros a mais de 500 metros. Eles estavam certos. Mas o M4 Sherman, escondido atrás de uma fileira de árvores, não tinha a menor intenção de atirar de frente. O tensionador manteve a granada magneticamente conectada. O disparo lateral atravessou a blindagem lateral de 80 milímetros, como se fosse papel. 7 segundos depois, explosões secundárias de munição transformaram o Tiger em uma fornalha. Custo da modificação: $127 em peças improvisadas. Custo do tanque destruído: $3 milhão em valores ajustados. A tripulação do Sherman nem sequer esperou para confirmar a destruição. Já estavam em movimento, reposicionando-se para o próximo alvo, porque a apenas 800 metros dali, outro Tiger havia parado.
sua tripulação tentando identificar de onde viera o disparo que destruiu seu companheiro. Eles nunca descobriram. Às 11h51, 8 minutos após a primeira morte, o segundo Tiger foi atingido exatamente da mesma forma. Blindagem lateral, detonação de munição, fornalha instantânea. O terceiro Tiger detectou a ameaça. Às 11h54, sua torre girou violentamente na direção do Sherman. Mas a granada HE já estava voando, impacto na lateral traseira, onde a blindagem reduzia para apenas 60 milímetros. A explosão dilacerou os tanques de combustível. 3 Tigers em 7 minutos. As tripulações nem sequer conseguiram contra-atacar efetivamente. Este não era mais o campo de batalha que conheciam. A dinâmica havia mudado completamente. O relatório de combate jamais mencionou o tensionador. Oficialmente, os 3 Tigers foram destruídos por fogo de artilharia preciso de posições flanqueadoras. Mas nas tendas de manutenção, nos acampamentos de reabastecimento, nas linhas de frente onde soldados compartilhavam café e histórias de sobrevivência, a verdade se espalhou como fogo em palha seca. Ao final da primeira semana, 12 tensionadores adicionais foram construídos. Unidades diferentes, batalhões diferentes, todos seguindo diagramas rabiscados em pedaços de papel, instruções passadas de mecânico para mecânico como receitas secretas de família. As soldagens eram toscas. Os ímãs vinham de fontes questionáveis. Os reostatos eram adaptações de equipamentos de rádio danificados. Nada disso importava, porque funcionava e os resultados continuavam chegando. Em 3 semanas de combate na ofensiva das Ardenas, 23 Tigers foram destruídos por Shermans, equipados com tensionadores. 23. Tanques que custavam fortunas, tripulados por veteranos experientes, protegidos por blindagem que deveria ser impenetrável. Todos transformados em metal retorcido e fumegante por uma modificação de $100 que o exército se recusava a reconhecer oficialmente. As tripulações de Tiger começaram a mudar suas táticas. Evitavam estradas estreitas, mantinham distância de áreas com cobertura arbórea densa, aumentaram a vigilância nas laterais, sacrificando a velocidade de avanço. Pela primeira vez na guerra, os temidos Tigers operavam com medo, não de outros tanques, não de artilharia pesada, mas de Shermans modificados, que não deveriam representar ameaça alguma. Por volta de fevereiro de 1945, a palavra tinha se espalhado tanto que unidades inteiras de blindados estavam operando quase exclusivamente com granadas HE contra alvos pesados. Todo mundo queria um tensionador. As oficinas de campo trabalhavam durante a noite, fabricando os dispositivos em segredo, enquanto oficiais superiores deliberadamente olhavam para o outro lado. Havia uma compreensão tácita. Se ninguém perguntasse diretamente, ninguém precisaria mentir oficialmente. Um cabo de manutenção chamado Robert Chen, de uma unidade baseada perto de Bastogne, estabeleceu algo que poderia ser descrito como uma linha de produção clandestina. 7 soldados trabalhando em turnos de 8 horas, produzindo até 3 tensionadores por dia. Chen havia memorizado o design original e o refinado, eliminando componentes desnecessários, simplificando as conexões elétricas, reduzindo o tempo de instalação de 2 horas para 45 minutos. A rede de distribuição era engenhosa. Tensionadores viajavam escondidos em caixas de munição vazias, rotuladas como peças de reposição para sistemas de comunicação. Motoristas de suprimentos sabiam exatamente quais caixas transportavam os dispositivos proibidos. Oficiais de logística sabiam exatamente para quais unidades essas caixas deveriam ser acidentalmente direcionadas. Todo o sistema funcionava com piscadelas e silêncios convenientes. Em março, relatórios de inteligência alemães começaram a mencionar uma nova tática de flanqueamento dos Shermans americanos, possivelmente envolvendo munição experimental. A palavra experimental faria qualquer engenheiro do departamento de artilharia rir amargamente. Não havia nada de experimental. Era apenas física básica e engenharia improvisada, aplicadas por soldados desesperados que se cansaram de esperar que alguém em Washington resolvesse o problema por eles. No final de abril,
quando as forças aliadas já estavam cruzando o Reno e avançando em território alemão, o número não oficial era devastador. 47 Tigers confirmadamente destruídos por Shermans usando tensionadores e granadas HE. 47 tanques que representavam o auge da engenharia blindada alemã, cada um custando uma fortuna em recursos escassos, cada um operado por tripulações treinadas por meses, todos neutralizados por uma solução de $100 que o exército americano jamais aprovou oficialmente. Mas foi em maio, literalmente dias antes da rendição alemã, que ocorreu o reconhecimento mais próximo do oficial que a modificação jamais receberia. Um coronel de blindados chamado Thomas Hayward, inspecionando unidades de tanques perto de Munique, observou pessoalmente um Sherman destruir um Tiger Ausf e a 400 metros usando disparo lateral com granada HE. Hayward não era estúpido. Ele viu o tensionador, viu a técnica, viu a efetividade. Seu relatório, arquivado 3 dias antes do dia VE, continha uma única frase que pode ser interpretada como validação. Observou-se que tripulações de campo desenvolveram técnicas improvisadas de engajamento lateral que demonstram notável eficácia tática contra blindados pesados inimigos. Notável eficácia tática. Essa foi a expressão mais próxima de um elogio oficial que a solução jamais recebeu. Porque reconhecer oficialmente teria criado problemas. Teria exigido investigações sobre quem autorizou a modificação. Teria levantado questões sobre por que o Departamento de Artilharia não desenvolveu a solução primeiro. Teria exposto toda a cadeia de comando que deliberadamente ignorou regulamentos para permitir que soldados salvassem suas próprias vidas. Era mais simples, mais conveniente, mais politicamente seguro simplesmente não mencionar. Mas nas décadas seguintes, quando o exército americano começou a revisar táticas de combate blindado para a era pós-guerra, certos princípios apareceram nos manuais de doutrina. Princípios sobre mobilidade versus blindagem, sobre flanqueamento versus confronto frontal, sobre a importância de permitir que tripulações adaptem equipamento às realidades do campo de batalha. Nenhum desses princípios mencionava tensionadores ou granadas HE magnéticas, mas as lições estavam lá, codificadas em linguagem burocrática, destiladas de sangue e fogo e metal retorcido. Historiadores militares que estudam registros de combate da Segunda Guerra ainda debatem os números exatos. Alguns afirmam que apenas 30 Tigers foram destruídos dessa forma. Outros sugerem que o número pode ter chegado a 60, considerando engajamentos não documentados nas últimas semanas caóticas da guerra. A verdade precisa provavelmente morreu com soldados que tinham boas razões para não manter registros detalhados de atividades tecnicamente não autorizadas. O que não está em debate é o impacto. Pela primeira vez na guerra, tripulações de Sherman não precisavam esperar por apoio de artilharia pesada, ou por caça-tanques M10, ou por superiores numéricos de 5-1, para ter uma chance real contra Tigers. Pela primeira vez, a equação mudou. E mudou porque soldados recusaram-se a aceitar que o problema era insolúvel. Hoje, quando engenheiros militares falam sobre inovação de campo de batalha ou soluções adaptativas de combate, raramente mencionam os tensionadores improvisados de 1944. Mas os princípios permanecem. A ideia de que os melhores operadores de um sistema frequentemente sabem mais sobre suas limitações reais do que os projetistas. A compreensão de que burocracia e processos de aprovação podem ser inimigos tão perigosos quanto o adversário no campo de batalha. A aceitação relutante de que, às vezes, as melhores soluções vêm de quebrar as regras, porque no final, aqueles soldados nas Ardenas cobertos de lama e óleo, soldando componentes roubados em segredo, não estavam tentando provar um ponto filosófico sobre inovação. Eles estavam tentando sobreviver até o dia seguinte. Estavam tentando proteger os homens ao seu lado. Estavam enfrentando tanques de 60 toneladas com canhões de 80 mm. E se recusaram a aceitar que a única opção era morrer educadamente dentro dos regulamentos. Então eles construíram algo. Testaram. Refinaram. Compartilharam.
e transformaram o campo de batalha. Uma peça de cada vez. Uma soldagem tosca de cada vez. Um Tiger destruído de cada vez. A solução de $100 que superou sistemas de 1 milhão não foi um milagre de engenharia. Foi um testemunho de algo mais fundamental. A recusa obstinada de seres humanos comuns em aceitar limitações que outros chamavam de absolutas. Foi a validação de que engenhosidade sob pressão, nascida de necessidade desesperada, pode superar recursos massivos aplicados sem imaginação. E talvez a verdade mais desconfortável de todas, que às vezes as maiores inovações não vêm de laboratórios bem financiados ou de departamentos de pesquisa com orçamentos ilimitados. Às vezes, elas vêm de pessoas comuns enfrentando problemas impossíveis que simplesmente se recusam a aceitar que não existe solução. Pessoas que olham para regulamentos, para proibições oficiais, para toda a estrutura de autoridade dizendo «não pode ser feito» e respondem com a arrogância silenciosa de quem sabe que pode. Porque no final das contas, 47 Tigers destruídos não mentem. Eles são a prova, forjada em metal fundido e blindagem perfurada, de que a melhor arma em qualquer campo de batalha não é o sistema mais caro ou a tecnologia mais avançada. É a recusa em aceitar a derrota. É a vontade de tentar quando todos os manuais dizem para não tentar. É a coragem de construir sua própria solução quando ninguém mais vai construí-la para você. Essa é a história que nenhum manual oficial jamais vai contar. Mas é a história que precisa ser lembrada. Porque da próxima vez que alguém disser que um problema é insolúvel, que os regulamentos proíbem a única solução viável, que você deveria simplesmente aceitar as limitações impostas por outros, lembre-se dos mecânicos nas Ardenas. Lembre-se dos $127 em peças roubadas. Lembre-se dos 47 Tigers que nunca mais ameaçaram outra tripulação de Sherman. E então decida por si mesmo o que é possível.